Amém? Nós tivemos um pequeno problema com a live, a internet, ela está caindo hoje, mas nós estamos voltando aqui. Amém? Que o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. E a palavra que tem que ser ministrada nessa noite, nem principado, nem potestade, nem poderes das trevas algum, ela irá impedir, porque a mão do Senhor está sobre nós. Tudo aquilo que é maligno já foi cortado, porque a mão do Senhor está sobre nós. E a Bíblia vai me dizer assim, que Ezequiel, enquanto ele está sendo levado para um povo, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar com Ezequiel: Ezequiel, mas a casa de Israel não te quer dar ouvidos. Enquanto Ezequiel ele está pregando, Ezequiel ele está profetizando, a casa de Israel não está dando ouvido, o povo de Israel está distante, o coração é endurecido, ali o rosto é obstinado, aquele povo era um povo rebelde, aquele povo era um povo incircunciso, era fora da presença e do projeto de Deus. E quando está fora da presença, quando está fora do projeto de Deus, o coração só tende a endurecer. E a Bíblia vai dizer assim, olha o que a Bíblia vai dizer, que Ezequiel, lá no capítulo 33, ele tem um ofício do verdadeiro profeta, e ele leva aquela palavra, ele coloca aquela palavra, ele introduz aquela palavra, porque aquela palavra era uma palavra introdutória para o meio daquele povo. Mas vai chegar um tempo que Ezequiel, ele vai ver que aquele povo não estava assim, não estava interagindo com o que a palavra queria, o que ele queria dizer, com o que Deus estava querendo fazer a tal tempo, a tal hora, ao momento. E a Bíblia vai dizer assim, que Ezequiel é levado no meio de um vale de ossos secos. E quando Ezequiel é levado no meio de ossos secos, você pode imaginar, eram mortos? Não. Eles estavam vivos. Eles andavam, eles falavam, eles oravam, eles cantavam, eles faziam todas as coisas que os seres vivos fazem, mas espiritualmente eles estavam mortos, porque o seu rosto era obstinado e o seu coração era duro. Toda vez que o seu rosto, a sua cerveza, o seu rosto, ele se endurece para a palavra do Senhor, você coloca uma divisão. O que te divide entre você e Deus? O teu rosto obstinado. O que é um rosto obstinado, pastora? É quando a palavra ela é pregada, é quando a palavra ela é ministrada, mas as suas atitudes não refletem o valor que a palavra tem na tua vida. Ou decalabasturiandereg asturecanta. O que é um coração duro? É quando as suas atitudes não se transformam mediante aquilo que Deus tem para fazer, em meio a todas as circunstâncias que Deus tem mostrado para você. Quando nós achamos num nível de inatingíveis sobre todas as coisas que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que Ezequiel é levado em espírito, o Espírito Santo, que ainda não foi revelado, mas era manifestado. Porque no livro de João, capítulo 1, disse assim: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face da terra. Quando diz que o Espírito do nosso Deus pairava, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E a terra era sem forma. Quando fala de terra, você está achando que terra é o globo? Não. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Ele está falando de um ser humano sem o Espírito Santo de Deus. Você não tem forma, você se torna vazio. E quando você está sem forma, o seu coração, ele está duro, o seu rosto está obstinado. E Deus chama a nossa atenção nessa noite, e Ele está dizendo: toda vez que você se distancia do Espírito Santo de Deus,
você se torna como uma terra sem forma e vazia. Mas porém fala que o Espírito de Deus pairava. Ele ainda procurava lugar para entrar na terra. Ele ainda procurava espaço para entrar na terra. Talvez nessa noite você está perguntando: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus, o que está acontecendo com a minha casa? Deus, por que essa angústia está vindo em mim? Deus, por que eu estou sentindo esse tipo de coisa que há muito tempo eu não sentia? Deus, por que esses sentimentos de ódio, ira, raiva, revolta estão se aflorando? É porque você muitas das vezes não está olhando e Deus está te convidando e falando com você: a terra está sem forma, a terra está vazia, ela está como um vale de ossos secos. É preciso que o Espírito de Deus, ele preencha o lugar da preferência, da prioridade dentro da tua vida. O que você está priorizando hoje? O que você está priorizando nesse tempo que você tem passado? Tem prioridades que precisam ser deixadas para lá, mas tem certas coisas na nossa vida que tem que ser buscado. Como eu estava aqui pregando no domingo, o Senhor trouxe essa palavra para mim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, isso é verídico. Eu vivo isso na minha vida. Cada vez que eu aproximo de Deus, Ele acrescenta as outras coisas que eu preciso. Ele acrescenta as demais coisas. Ele acrescenta, porque a proximidade com Deus, ela vai te levar você a reconhecer que você precisa ser transformado dia após dia, que você precisa de ser lapidado, você precisa de ser limpo, você precisa de ser restaurado, você precisa de ser renovado, você precisa de mudar suas atitudes, você precisa de mudar os seus conceitos, você precisa de mudar o teu jeito todos os dias, para que as demais coisas te acrescente só Deus. E a Bíblia vai dizer assim, olha, que Ezequiel foi levado em espírito no meio de um vale de ossos secos, no meio de um povo pós-cativeiro, mas que aquele povo estava andando sem esperança. Aquele povo não tinha esperança. Aquele povo não tinha um alento sobre a vida dele. Aquele povo não tinha a graça sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel, ele diz: e me fez andar em redor dos ossos, e muito numeroso era sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E estavam sequíssimos. Quer dizer, a presença de Deus já estava longe há muito tempo. Às vezes nós fazemos tantas coisas e a presença de Deus, ela é deixada por último. Às vezes nós queremos viver tudo na nossa vida, mas ainda nós somos um povo de coração duro e de rosto obstinado. Porque toda vez que Deus nos confronta, à primeira vista nós falamos: Deus, eu preciso de uma grande transformação. Mas na segunda vista nós olhamos e falamos: eu não preciso de ser transformado. Quem somos nós? Se somos um mero barro na mão daquele que é todo criador, daquele que é o oleiro, que é Senhor de todas as coisas, e para Ele, por Ele são todas as coisas, e a Ele foi feito, e para Ele é feito toda a honra e toda a glória. E a Bíblia vai dizer para mim, a Bíblia vai dizer para você aonde encontrar essa palavra. Eu quero que o Espírito Santo, ele leva o que ele está falando comigo nesta noite. Irmão, algumas pessoas de um grupo de intercessão, nós tínhamos feito um propósito de fazer 10 dias de jejum até as 3 da tarde. E sempre orar ao Senhor para nos direcionar. E todas aquelas pessoas que entraram no propósito estavam passando por um tipo de batalhas diferente. E nesse período de 10 dias, houve um silêncio do Senhor. E nós começamos a orar
pelo aquele silêncio que o Senhor estava fazendo. E ao fim daqueles 10 dias, o Senhor começou a falar em nossos corações grandemente. Só que quando o Senhor falava, Ele só falava conosco. Ele só falava conosco: faça segundo o meu querer, faça segundo a minha vontade. E quando fizeres, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, mas vai adiante, que eu serei convosco, eu estarei diante de vós. E nós começamos a nos direcionar pelaquilo que Deus foi nos mostrando, pelaquilo que Deus foi nos trazendo, e o Senhor foi nos trazendo palavras. E nós começamos a compartilhar palavras, e o Senhor começou a trabalhar de maneira diferente. E dos 10 dias Deus foi acrescentando, e nós fomos sentindo mais vontade de estarmos na presença de Deus. E nós fomos sentindo mais vontade de orar, e nós fomos sentindo mais vontade de buscar, e nós fomos sentindo mais vontade de falar sobre o Senhor, de nos buscar mais do Senhor, o que Ele queria, até o Senhor, Ele nos mostrar que Ele queria que nós estivéssemos com Ele, uma aliança mediante a palavra tão profunda, para que o que Ele viesse revelar seria em secreto. Às vezes você está passando por um tempo que você não está entendendo, mas eu vou dizer que todo silêncio não é sinal que Deus não está te respondendo. No silêncio tem uma resposta. Até no silêncio Deus fala. Você está dizendo, até no silêncio Deus fala? Sim, porque no silêncio Ele vai fazer com que os seus ouvidos fiquem muito mais atentos, e que os teus olhos vejam o que antes não via, e que o teu coração sente o que antes ele não percebia. Os olhos veem. Nesse período eu descobri que os olhos veem, mas o coração percebe. O coração percebe. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel está passando um tempo de silêncio, o Senhor levou ele, e ele está no meio de um vale de ossos, os ossos estão sequíssimos, e os ossos estão espalhados, e a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele vai interromper um silêncio. Talvez Deus está querendo interromper o silêncio com tua renúncia. Talvez Deus está querendo romper esse silêncio que Ele está fazendo com tua oração. Talvez você está olhando para você e está falando, eu não preciso de orar muito. Cada vez que você ora, você está alimentando para Deus, você está colocando para Ele uma necessidade. Se você deixar de orar pelo teu casamento fale. Se você deixar de orar pelos teus filhos erram. Se você deixar de orar pela tua vida espiritual, ao tempo que vai passando, você vai distanciando de Deus. Se você deixar de ler a Bíblia, você vai se distanciando das Sagradas Escrituras. Eu vou deixar para amanhã, o amanhã não pertence, o amanhã pertence a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai interromper o silêncio e vai dizer para Ezequiel assim, olha, filho do homem, eu poderei viver esses ossos. Enquanto ele estava deitado, ele via o rosto obstinado. Enquanto ele estava deitado, ele via o coração duro. Às vezes você olha para alguém e você está dizendo, o rosto é obstinado. O rosto demonstra que a palavra não penetrou. Mas toda vez que a palavra de Deus, ela cai na terra, ela tem um efeito de cura, libertação, salvação, transformação. Os seus olhos não estão vendo, mas o coração está percebendo. Está entendendo o que o coração percebe? Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, o que os teus olhos não estão vendo, o teu coração vai perceber. Esse vale de osso que você está olhando dentro da tua casa, no meio do teu ministério, na tua família, na busca que você está fazendo para Deus, os teus olhos estão vendo, a situação não mudou, mas a partir de hoje, o teu coração vai começar a perceber que a palavra de Deus tem efeito para salvar, libertar,
transformar. E calabaraia suiande canta. Romanarai assuricanderébias. É tão gostoso quando você sente Deus. É tão bom quando você sente o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele ouve a palavra e ele vai dizer, o Senhor está dizendo para ele: poderão viver esses ossos, filho do homem? E ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Ele vai entregar para Deus. Ele vai entregar para Deus a circunstância que ele está vivendo. Ele vai entregar para Deus o vale dele. Ele vai entregar para Deus o cativeiro. O que precisava de ser transformado. No meio do vale você tem duas opções. Ou você é osso ou você é profeta. Se você é osso, existe uma coisa: como osso, você nunca vai conseguir enxergar como profeta, perceber com o coração como um profeta, ter ouvidos como um profeta, andar como um profeta. Ou você é osso ou você é profeta. Ezequiel entra dentro do vale com essas opções. E quando ele se vê no momento em que Deus pergunta para ele: poderão viver? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe. Se o Senhor criou o céu, o Senhor criou a terra. Se tu é alfa, ômega, o princípio e o fim. Se nada pode ultrapassar a tua lei. Se nada pode ultrapassar o teu mandato. Quem sou eu, um homem fraco, infalível, que nada posso a não ser um barro na mão do oleiro, para contender com aquele que é todo Criador? Ó Deus, que é poderoso sobre o céu, sobre a terra, aquele que domina sobre os ares, que tem poder sobre principado, potestades, poderes e dominadores. É como se alguém me fizesse uma pergunta e eu olhasse para minha vulnerabilidade e incapacidade e passasse a pergunta para quem sabe mais e falasse: você sabe responder? Aí ele vai olhar para Deus e dizer: Senhor Jeová, tu sabes, porque ao meu modo de ver, esse vale é sequíssimo e vai continuar sequíssimo. Então me disse: profetiza. Deus disse para ele: quando eu te chamei lá no princípio, quando tu estavas desanimado com a situação de Judá, eu já estava te dando palavra para profetizar. E às vezes nós achamos que a melhor profecia é aquela que sai da boca do homem. Que o homem olha para você e diz: é isso que o Senhor está falando. Mas a melhor profecia é aquela que sai da boca de Deus. Para cada um dia da tua vida, o Senhor tem uma palavra que Ele diz: não temas que eu estou contigo. Para cada um dia da tua vida, Ele tem uma palavra para dizer: eu sou tua rocha, o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro. Eu sou o teu guarda, o teu guia. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Bem, parece para mim que o século não foi consumado. Para mim parece que haverá um tempo vindouro. Haverá um tempo que a igreja vai ter que ser avivada. Haverá um tempo que a igreja vai renascer de novo. Que nós deixaremos as pequenas coisas, que nós deixaremos as pequenas causas, e que nós buscaremos algo maior, algo que vem de Deus, algo que sai do trono, algo que sai da grandeza do nosso Deus. Eu queria que você olhasse comigo aonde Ezequiel vai basear essa palavra, que ele diz: tu sabes, e o Senhor vai dizer: profetiza. No livro de Romanos, no capítulo 11, Evangelho de Romanos, no capítulo 11, Ezequiel ele vai estar baseando toda a palavra de Deus. Quando ela é lançada, ela pode estar lançada lá no Velho Testamento, mas você vai conferir ela no Novo Testamento. Ela tem um respaldo bíblico para aquilo que foi lançado. Para aquilo que foi lançado, você tem ao entender. Evangelho de Apóstolo Paulo, Romanos,
Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Depois nós voltaremos aqui. Ezequiel está dizendo para Deus: é o Senhor que tem ciência. Ele vai o quê? Ele vai lançar um atributo de Deus: onisciência. Paulo está escrevendo uma carta à igreja que está em Roma. Ele está dizendo: porque aqui na Sagrada Escritura esse ele tem uma ênfase de profundidade da riqueza. Ele não está falando de coisas materiais, de coisas transitórias, circunstanciais que passam, mas ele está falando de coisas tão profundas. Ele está dizendo: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então Ezequiel está dizendo: Senhor, se o Senhor está mandando profetizar, o Senhor tem a riqueza da sabedoria pela onipotência, porque na sabedoria de Deus tem o poder dele. Espera, isso é profético. Na presença, no poder de Deus tem a sabedoria dele. Toda vez que o poder de Deus é derramado sobre você, ele derrama sabedoria. E ele vai declarar para Deus, tanto da sabedoria como da ciência. Ele vai falar em dois atributos: poder e ciência, onipotência e onisciência. E ele vai dizer: tu sabes, e se tu está mandando profetizar, eu vou profetizar nesse vale. Então profetizei, como se deu ordem. Ezequiel está sendo direcionado. A coisa mais importante da minha vida e da sua vida é ser direcionado debaixo da mão do Espírito Santo de Deus. Não é o meu querer, é o querer do Espírito Santo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não é o meu desejo, é o que Deus quer. Não é como eu quero fazer, é o que Deus quer fazer. Não é o jeito que eu sei fazer, é como Deus sabe fazer. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Ele tem a ciência de todas as coisas. Você pode saber, falar que eu sei fazer e se faz assim. Deus derruba tabus dos homens. Ele faz perecer conhecimentos alheios, para que a riqueza do conhecimento, da profundidade da ciência dele sobressai ao que o homem quer na terra. Oh, glória! É maravilhoso quando você entende o que Deus está falando e revelando através da palavra dele. E Ezequiel, ele diz: eu profetizei porque ele me deu ordem. Eu profetizei porque eu estava guiado pelo Espírito Santo. Eu profetizei porque o Espírito Santo me ordenava. Eu profetizei porque o Espírito Santo, ele estava sobre a minha vida. Eu profetizei porque as palavras não eram minhas, as palavras eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu profetizei, quando me deu ordem, ele diz: porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Estou voltando lá em Romanos, olha aqui. Ezequiel, ele entende que os atributos de Deus, ele sobressai a todas as minhas atitudes humanas. Eu posso pensar que eu tenho poder. Eu posso pensar que a riqueza do ouro e da prata está na minha mão. Mas se eu não tiver a presença de Deus, eu sou como um vale vazio. Eu estou andando no vale, mas eu não tenho sentidos de profeta. Mas estou com aparências de ossos. Aparências de ossos. Deus não nos fez para andar no vale com aparências de ossos. Ele nos fez para rodear o vale.
e profetizar como um profeta. Sobre o quê? Inspiração do Espírito Santo. E Ezequiel disse assim: olha, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. O que Paulo está relatando, Ezequiel está dizendo aqui, ó. E sabereis que eu sou o Senhor. Ele vai colocar 3 atributos de Deus para que aquele vale volte a ter vida: onipotência, onisciência e o último, onipresença. Onipotência, quando ele diz, tu sabes, poder. Onisciências, quando ele começa a profetizar. Onipresença, quando ele diz, e vivereis. Ele está tendo uma revelação daquilo que Deus é. Ele está tendo uma revelação. Ele está sendo revelado. Deus está se revelando para ele no vale. Deus está se revelando para ele na visão do vale. Ele mostra o vale para ele e diz: o meu poder não está limitado a razões e intelecto humano. Ele vai além do conhecimento, poderes e razões humanas. O meu poder está sobre todas as coisas. E ele diz que ele está profetizando. E eu profetizei. E quando eu profetizei, eis que fez um rebuliço. Eis que as coisas começaram a se mover. Muitas das vezes nós estamos profetizando e as coisas não saem conforme nós estamos querendo conduzir. Porque nós estamos querendo conduzir aos nossos jeitos. Nós estamos querendo conduzir da nossa maneira, porque nós achamos que é bom, que é dessa forma que tem que ser feito. Aí nós temos um Criador, que ele é especialista para quebrar coração duro e fazer cair por terra rosto obstinado. Toda cervez dura, ela é humilhada perante a presença do Senhor. Como eu disse para você, Salmo 126 diz assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião, estávamos como quem sonhava. Quando eles voltaram do cativeiro, eles disseram que eles estavam como quem sonhavam. Eles não acreditaram que tinham passado 70 anos, que eles tinham que viver aquela circunstância, que eles tinham que viver aquele processo para Deus restaurar uma nação, para Deus restaurar um povo, para Deus restaurar um compromisso, para Deus restaurar uma vida, para Deus restaurar uma igreja, para Deus restaurar um ministério. Ele diz: parece sonho. Deus não sonha, Deus só traz realidade. Quem sonha são os homens na terra. Deus não sonha, Deus só traz realidade. Se Deus estivesse sonhando, tua casa nunca estava de pé. Se Deus estivesse sonhando, teu ministério não estava prosseguindo a tamanhas lutas que você passa. Deus não está sonhando. Deus, ele está sempre projetando um milagre na tua vida. Ele está sempre projetando um dia novo. Ele diz: estávamos com quem estava sonhando, então seja osso. Se você quer viver um sonho, seja osso. Mas se você quer viver a realidade de Deus, sabe que quão poderoso Ele é para que os seus atributos se manifestem em meio às suas adversidades. Para que os atributos, tanto poder, ciência, conhecimento, soberania, sabedoria, vai se manifestar em meio a essa adversidade. Não espera essa adversidade passar, meu filho. Não espera essa adversidade passar, minha filha, para você se lançar diante do Senhor, não. Para você começar a clamar igual Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não espera essa adversidade passar para você virar uma mulher cananeia correndo atrás do mestre, para quando chegar no pé dele lançar e adorar.
É nessa adversidade que você vai profetizando. É nessa adversidade que você está falando: meus olhos estão vendo, mas o meu coração está percebendo o que Deus vai fazer. E é nessa adversidade que Deus vai mudar a minha história. É nessa adversidade que Deus vai transformar o cativeiro. Eu não vim para sonhar, eu vim para viver a realidade de Deus na terra. Eu não vim para sonhar, eu vim para viver a realidade de Deus na terra. Rabaraia surianderebias. Ele calabaia suriandelebede candaraia laraxere de canta. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, a Bíblia vai relatar assim, da seguinte forma: que os ossos se juntaram ossos aos seus ossos. Quando Deus começa a fazer o propósito na sua vida, Ele não faz nada desordenado, porque Deus não é Deus de confusão. Ele faz ossos juntar a seus ossos. O momento que Ezequiel tinha a visão do vale, os ossos estavam espalhados, mas no momento que ele profetiza, a casa começa a estar em ordem. Parece que está tudo fora de ordem. Você está olhando para as coisas estão tudo. Sobrevieram todas as coisas ao mesmo tempo. Você olha e diz: Deus, sobreveio tudo ao mesmo tempo. Mas quando você abre a tua boca no meio daquele vale e começa a falar o poder que Deus tem, porque Ele é poderoso, Ele é leão da tribo de Judá. Ele é poderoso para vencer batalhas sem precisar de espada. Ele é poderoso para vencer batalhas sem precisar de falar. Ele vence batalha apenas com a ordem. Você está declarando onipotência. Quando você vê e diz: Senhor, parece que esse caos não para, mas Senhor, eu sei que quando a mão do Senhor chega, tudo se estabelecerá conforme o seu propósito e sua vontade. E sua vontade, você está declarando: eu sei que o Senhor é onisciente. Tu sabias antes de mim deste processo, tu sabias antes de mim do propósito, tu sabias antes de mim do vale, tu sabias antes de mim que os ossos iam se espalhar, tu sabias antes de mim que os ossos iam ficar sequíssimos, tu sabias antes de mim que os ossos iam parecer que não levantariam mais, mas tu também já tinha declarado, determinado que estes ossos seria exército para o teu reino. Orar é aquela basúria. E a Bíblia vai dizer que ele está declarando. Você está entendendo o que Ezequiel está declarando aqui? Ele não está declarando palavras comuns de homem, não. Ele está declarando atributos de Deus: poder, ciência. Aí ele começa, ele diz: os ossos chegaram, juntaram os ossos aos ossos, criaram nervos, criaram carne. Do jeito que eu estou profetizando, Senhor, está em pé. Lá no versículo 9 está dizendo assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra nestes mortos para o que vivam. O que ele está profetizando aqui? Tu és onipresente. A tua presença, ela está além daquilo que eu imagino. A tua presença, ela está além daquilo que eu vejo. A tua presença está além daquilo que eu posso concretizar. E nós vamos voltar lá no Salmo 126, que disse assim, olha, no versículo 2: então a nossa boca encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Eles começam o quê? A alegrar com a presença do Senhor. Aí eu vejo Neemias, quando os anciões voltam para Jerusalém, no mesmo contexto da história de Ezequiel, quando o reconstrutor de Jerusalém, Neemias,
Senhor. Eles olham para a glória de Israel, que era simbolizada pelo templo de Salomão, e eles viram em ruína as suas pedras queimadas, calcárias no chão, e eles começam a chorar. Esdras se levanta, ele pega o livro da lei e diz: olha, para de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai dizer: enquanto nós entoamos cântico, o Senhor renova as nossas forças. Às vezes você está chorando, lamentando, reclamando, você está pedindo, mas enquanto você entoar um cântico ao Senhor, eles começaram a dizer: o Senhor nos trouxe, agora nós estamos como um sonho. Ezequiel está vendo o vale, eles estão vendo o sonho, e Deus está mostrando realidade, e alguém está dizendo para eles: vai vir onipotência, poder, vai vir onisciência. Deus já sabia disso. Vai vir a presença, a onipresença. Deus vai estar presente quando louvarem, Deus vai estar presente quando cantarem, Deus vai estar presente quando adorarem, Deus vai estar presente quando prostrarem. E eles estão dizendo assim: então a nossa língua se encheu de cântico, e diziam entre as nações grandes, olha, entre as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Saíram como vale, mas quando a presença do Senhor entrou, o vale já não era de osso seco, era um exército forte e poderoso. É o que você tem passado. Deus quer restaurar a sua estabilidade em Deus. Quando eu falo estabilidade, você não pode ser inconstante. Você não pode louvar a Deus só porque o inimigo está soprando, só porque o vento está vindo forte. Você tem que louvar a Deus em todo o tempo, em todo momento, em qualquer circunstância. Em todas as circunstâncias, o teu primeiro louvor tem que ser para Deus. Em toda circunstância, a tua primeira adoração tem que ser para Deus. E a Bíblia vai dizer, no versículo 5, que diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Ezequiel estava em lágrimas, mas ele disse que ele profetizou como deu ordem. E quando ele vai finalizar, ele diz assim: e profetizei com ele, deu ordem. Então o Espírito entrou nele, onipresença. Olha para você e diz assim: eu preciso da onipresença. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não preciso das coisas passageiras, transitórias, das coisas que vêm e que passam, porque tudo vai passar uma hora. Senhor, a dor vai passar, a alegria vai passar, o choro vai passar, Senhor, o medo, o pânico, Senhor, o sofrimento vai passar, até as riquezas transitórias vão passar, mas a Tua presença, ela vai ficar eterna, porque esse corpo mortal, um dia ele será transformado em corpo glorioso, para estar na glória contigo. Oh, glória, aleluias. Oh, tremendo e santo é o Teu nome, Senhor. Tremendo e santo é o Teu nome quando fala conosco. E a Bíblia vai dizer que o Espírito, a onipresença, que a presença do Senhor, ela não estava mais pairando na terra. Tem uma presença do Senhor tão gostosa, tem uma presença do Senhor pairando, e eu vejo o Senhor restaurando pessoas, eu vejo o Senhor tirando pessoas que estavam em vales, e dizendo para você: até este momento você estava profetizando aquilo que você via, mas começa a sentir a presença, porque a presença os teus olhos veem, mas o teu coração ele sente. E ele está dizendo: não está mais sem forma em vazia a terra, porque o Espírito do nosso Deus habitou sobre ela. E viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Espera, o que Ezequiel está falando lá no início
Era só um vale de ossos secos que ele estava vendo. Era como o povo estava chegando em Judá. Era como o povo estava vindo da Babilônia e chegando para Judá. Como vale de ossos secos. Não sabemos nem como vamos construir. Mas a direção não é que você que dá. A direção quem dá é Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado pela mão de Deus. Não faça pela tua vontade. A nossa carne, ela é cheia de vontade. Mas nem toda vontade da nossa carne, ela vai alegrar. Ela vai trazer alegria ao coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, você é renovado, as suas forças se renovam. Você passou um dia atribulado, você passou um dia cheio, você olhou e falou: estou cansado, que dia. Mas quando a presença de Deus, ela penetra dentro de si, parece que aquele dia, nossa, esse dia não teve nada, mas a presença de Deus, ela te renova. Ela renova as tuas forças. E a Bíblia vai dizer que transformou-se. A visão era de ossos, mas o coração sentia o exército, a presença. A presença era do exército, extremo, inumerável. Extremo porque é inumerável, não se podia contar. Quando Deus vem restaurar a tua vida, você acha que Deus fala assim: olha, o maior problema que esse irmão está vivendo é no casamento, eu vou restaurar só o casamento. Não. Deus, ele te restaura por completo. Ele começa restaurando dentro de você. Porque quem não consegue se restabelecer a presença de Deus dentro dele, ele precisa de uma restauração interna. O salmista Davi, ele diz isso: cria em mim, ó Deus, um coração quebrantado. Você pode acompanhar comigo lá no livro de Salmo, no capítulo 51. Diz assim, olha: cria em mim, ó Deus. Uma das passagens maravilhosas que o Senhor dá. Salmo 51, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No 11 diz assim: e não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Ele tinha pecado, ele tinha caído numa devassidão do erro, ele tinha adulterado, mentiu por um inocente, entregou um inocente à morte. Ele reconhece o seu pecado, mas quando ele chega diante de Deus, para ele se estabelecer novamente a sua estrutura, ele não vai olhar para o palácio, ele não vai olhar pelo poder de rei, ele não vai olhar pelo que ele tinha na mão, ele vai olhar que a essência era o Espírito de Deus. Então ele vai dizer: cria em mim. Ele vai dizer: está precisando de Deus criar em mim. Quando criar é crescer em mim, nascer em mim, brotar em mim, trazer para mim, mudar em mim, formar em mim, transformar em mim um coração puro. Renova. Quando eu disse para você que Deus te renova, renova em mim o teu Espírito Santo. Ele diz: passa tudo, mas a tua presença, onipresença, esteja comigo. Não me lances fora da tua presença. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhece que ele pode ser rei. Ele reconhece que ele pode ser aclamado pela multidão. Ele reconhece que ele pode ter o povo aos seus pés. Mas sem a presença do Espírito Santo, ele não é nada. Então, como eu estava dizendo para você, quando Deus olha para você, primeiro ele vai confrontar dentro, para ele refazer o que está em volta. O confronto de dentro é o que ele está querendo que seja mudado. Por isso que ele está pedindo a Deus para criar, para trazer. Novo. É novo.
Não é remendado, não, é novo. Novo. Sem as velhas atitudes, sem as velhas razões, mas ele está pedindo novo. E ele diz: não me lances. Ele diz: não me retira, não jogue fora de mim a tua presença. Continua a tua onipresença aqui, porque eu preciso da tua presença. Quando Deus restaura a tua vida, ele vem de dentro para fora. Ele não vai lá mudar só a situação que está te incomodando. Ele vem confrontar a situação que estava cômoda dentro de você. Porque é muito cômodo, às vezes, nós queremos o que está em volta ser mudado, mas o que está dentro de nós continua do mesmo jeito. Não, para uma transformação, para uma renovação, é preciso mudar dentro para que Deus, ele trabalhe por fora. E foi isso que Ezequiel viu. Deus tinha que mudar a aparência dentro do vale, para quando o exército levantar, ele levantava extremo. E quando o exército levantou extremo, foi inumerável. Por isso que o salmista diz: os que semeiam com lágrima, cegarão com alegria. Você está semeando com lágrima? O que você está semeando com lágrima? Você está semeando com lágrima: Deus, eu preciso. Porque muitas das vezes nós pedimos: Deus, transforma fulano, mas a primeira transformação tem que ser dentro de mim, dentro de você. Deus, onde o Senhor quer trabalhar dentro de mim? E eu não estou enxergando até agora. Porque quando todo mundo na nossa volta é problema, o problema não é todo mundo, é nós. Porque quando todo mundo na nossa volta é perseguição, a perseguição não é todo mundo, é nós que somos o perseguidor de todo mundo. Todo mundo à nossa volta nos incomoda. O que está nos incomodando é quem nós somos, porque está faltando a presença de Deus. Então Davi está entendendo isso. Ele está dizendo: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o Espírito Santo. Ezequiel está entendendo isso. Ele está dizendo: ó Senhor, tu sabes, o vale é sequíssimo, mas eu vou profetizar como deu ordem, eu vou entender. Profetizei, aconteceu, levantou o exército. Eu enxergava, mas a presença estava aqui. Talvez o que você está enxergando, está faltando a presença do Senhor completar a tua vida. Talvez esse tempo caótico, esse tempo lamentável, é a presença de Deus que você tem que falar: Deus, não é o caos desses últimos dias, está faltando é a presença. Renova em mim a tua presença, para que eu seja cheio dia após dia. Que Deus venha te abençoar, guardando você, sua casa, sua família. E assim eu sei que nesse terceiro elo dessa campanha, o Senhor está restaurando mais uma parte da tua vida. E quando Ele vem restaurar, Ele restaura no todo. Não só pela metade, Ele restaura todo. Encurva a tua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai querido, Deus amado, eu te peço agora em nome de Jesus. Visita agora, Senhor, os lares, Senhor, aonde estão destroçados, aonde estão em tempos de caos caótico. Senhor, vai dentro dos leitos dos hospitais. Senhor, vai dentro agora, Senhor, nos presídios. Ó Deus, vai dentro dos hospícios, vai em todos os lugares aonde a tua presença precisa ser real. Senhor, transformam essas pessoas agora. Senhor, que essas pessoas sejam cheias da tua presença. Senhor, que esses vales que antes, ó Senhor, soprava morte, que agora eles sabem que o Senhor, Pai, é onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor tem o poder, a ciência e a presença que o homem precisa na terra. Pai, nós entregamos este culto nas tuas mãos. Grato eu sou, Pai, pela tua presença. Assim eu declaro, Senhor, a tua graça e a sua paz sobre cada um, ó Pai, que esteja conosco. Ó Deus, aonde este vídeo chegar, aonde entrar em cada casa, que haja transformação, haja libertação, haja cura, haja livramento, Senhor, haja renovo, haja restituição e restauração. Senhor, vai repreendendo agora toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria dentro dos lares. Ó Deus, toda obra, Senhor, do Enxucaveira, toda obra da Maria Padilha. Ó Deus, toda obra das trevas agora, dentro desses lares agora. Ó Senhor, todos os espíritos de cachoeira, todos os espíritos malignos, Deus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, caia por terra. Em nome de Jesus, Pai, visita agora, Senhor, as famílias que perderam seus entes queridos. Confortam elas,
consolam elas, dando elas livramentos. Senhor, e destrói toda a força do mal, em nome de Jesus. Queridos, domingo é culto da Santa Ceia. Então é Santa Ceia para aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Nós estamos com aí alguns regulamentos internos que é muito bom e que nós temos que fazer mesmo. Se você sabe obedecer a Deus, você também tem que saber obedecer ao seu governante. Você tem que saber obedecer também o que a lei fala. Então, domingo nós vamos estar aqui. Só que é permitido a entrada dentro da igreja com uma máscara. Então, você tem que vir de máscara, tá? E nós vamos estar com álcool gel. E vai ser só o culto da Santa Ceia. Aqueles 30 minutos que nos deram, que nos concederam. Então, aquele que está em comunhão, é membro, você vai vir tomar a Santa Ceia do Senhor, embora para a tua casa. Mas eu já vou deixar claro para você, é necessário, é preciso, tanto para você se proteger, quanto para você proteger as outras pessoas também. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa restabelecer cada dia mais a graça na tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.